E aí pessoal, tudo bem? Ficamos aqui distantes há o quê? Mais de uns 4 anos pelo menos, né? Ano passado eu sei que eu voltei a postar por conta do meu curta, né? Mas eu pretendo voltar a postar conteúdos aqui do Espaço da Memória que vocês já conhecem, né? Então eu vim trazer aqui um vídeo sobre esse querido aqui, né? Que é o R36S, ó. Aqui. Esse daqui é um console que tem trazido muita alegria para muita gente, né? Ele é um console barato, razoavelmente acessível. Você consegue ele já por menos de R$200 na Shopee, em boa condição. Eu paguei um pouco mais, paguei em torno de 290. Vou colocar na descrição o link para vocês que quiserem. Porque eu quis que fosse o aparelho com o cartão SD de 128 GB. Isso é importante, porque é um console portátil aqui com vários emuladores, porém, quanto mais capacidade e quanto melhor for a configuração do cartão SD, melhor, porque tem menos riscos de corromper o arquivo. Então eu fui já com essa mentalidade. Eu paguei um pouco mais caro, paguei cerca de R$290 por causa disso. E aí, então vamos dar uma olhada no que temos aqui dentro, né? Eu já brinquei com ele algumas vezes, mas eu queria fazer o unboxing com ele aqui novamente, já que ele está numa condição bem idêntica ao que ele estava quando chegou em casa, né? Ó, quando você abre aqui, você vê aqui só o berço, né? Essa capinha aqui para envelopar por cima, né? Você vê o console e você pode ver que ele já vem com essa película aqui que eu não tirei, né? Hoje em dia vocês já encontram vários acessórios para esse console de tão popular que ele já está sendo, né? Vem aqui, ó, essa capinha para guardar ele, né? E aqui embaixo vem, ó, o cabo de carregamento. Basicamente, os cabos C de celular já funcionam com ele. Então, já que você vai ter que usar uma base carregadora de qualquer maneira, então o cabo de celular padrão já deve quebrar o galho. Temos aqui um manual. Dependendo da configuração e da instalação do sistema, esse manual não vai ajudar muito, viu? Eu vou ter que falar a verdade. Eu aprendi muita coisa fuçando, né? Porque eu já emulo coisas já faz mais de 20 anos, né? Então fui aprendendo fuçando. Vem também uma película reserva, né? E vem aqui estes alquinhos para ajudar na limpeza do aparelho, tá? Então, caso já gastem esses alquinhos, né? E esse equipamento para higienizar, saibam que para qualquer equipamento eletrônico, um isopropílico é o real indicado. Se você limpar com álcool padrão, né, tem o risco de danificar por conta da água presente no álcool padrão, tá? Então vamos guardar aqui certinho. A única diferença em relação ao quando ele chegou para mim é que ele estava embrulhadinho aqui nesse plástico. Tá? Agora ele já não está mais porque já tirei, já dei umas brincadas e agora eu posso já trazer para vocês aqui algumas conclusões interessantes. Vocês veem aqui, ó, o aparelho, né? Olha só, ele vem aqui com os botões B, A, Y, X, né? Então já é para ser bem próximo do padrão do Super Nintendo. Eu posso até trazer aqui como uma referência, ó, controle, ó, BA/YX, né? Bem parecido, né? Tem aqui um botão Start, um botão de função, botão Select aqui, analógico esquerdo, analógico direito e direcionais, tá? Tela, aqui tem os botões de volume, aumenta e diminui, a entradinha aqui do cartão SD. Aqui vocês vão ver os botões L1, L2, R1, R2, tá? Para quem for jogar jogos de Play 1, é desse jeito, tá? E, sem mais delongas então, vamos agora ligá-lo. Aqui tem uma entrada de fone, e a gente vai ligar.
tá? Vamos dar uma olhada. Aqui, rapidinho, ele vai chegar num ponto aqui que ele vai começar a carregar, e aí eu vou mostrar outras coisas, né? Para quem for jogar com a luz apagada, eu tenho que confessar que essa luzinha aqui é meio irritante. Eu prefiro jogar em luz acesa, porque senão incomoda muito mais se estiver no escuro e tiver essa luz aqui na sua frente, tá? Deve ter, porque agora tem muitos equipamentos para esse aparelho, deve ter alguma forma de embalagem ou de proteção que permite tapar isso daqui. Eu vou procurar depois. Aqui vocês têm aqui uma entrada de carregamento e essa entradinha aqui, né? E não, a entrada de fone na verdade é essa daqui. Nossa, viajei. Então, ó, você vê que ele já está inicializando. Já está aqui inicializando a emulação. Esse aqui é um cartão bem robusto, já configurado com o sistema ArcOS. É o mais indicado. Eu vou deixar o link de onde eu comprei para vocês, tá? E aí, ó, quando vocês vêm, já vem com as musiquinhas e dependendo do menu que você for, né, ele vai com uma musiquinha diferente, viu? Musiquinha de Street Fighter, o Final Fight, né? Então tem vários sistemas por aqui, começando com os arcades. Isso daqui é uma enganação, eu já vou falar por quê, tá? Deixa eu diminuir o volume só para não atrapalhar. Mas ele vem bem arrumadinho, muitas possibilidades. Então vou fazer uns testes para vocês verem mais ou menos como é que é, tá? Aí eu vou pegar aqui já começando pelo Nintendinho, para vocês terem uma ideia. Esse menu aqui eu achei ele meio zoado, porque ele tem configurações diversas, tá? Dependendo de por onde você entrar. Aqui ele agora está arrumadinho, mas dependendo de por onde você for, né? Por exemplo, aqui na parte do Disk System, que é o mesmo console, né, do Nintendinho, se você for por aqui, ele está todo bagunçado, ele está numérico, e aí é complicado, né? Você quer ver por ordem alfabética os jogos. Vamos pegar aqui então. Pegar um jogo bem conhecido, mas que sirva pra gente testar de cara, tá? Vamos começar com o Ninja Gaiden, tá? Isso é um ponto também de oportunidade para os vendedores. Tem sistemas repetidos, então você vê aqui uma parte de Disk System que a rigor é Nintendinho e tem uma outra de NES também de Nintendinho. Isso ocupa um espaço desnecessário, por mais que o Nintendinho, os jogos sejam ridículos do tamanho, mas acaba sendo redundante. Então você vê que o Nintendinho, como é um console bem primitivo, ele vai rodar sem qualquer gargalo, sem qualquer problema. Então tá tranquilo. E aí vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Se você segura o botão função e aperta alguns dos botões, ele tem algumas configurações do sistema. Então função e X, ó, ele te permite fazer algumas configurações da emulação. Ele te permite mexer nos save states do jogo, para quem quiser, né? Aqui permite você salvar e fazer o load. E dependendo de como você for segurar aqui os botões de função, ele tem funções diferentes. Então, ó, se você aperta a função só ele vai acelerar. Se você aperta a função P, ele reseta. Aperta a função A, pausa. Aperta a função Y, print screen. Então tem várias funções aqui, é bem interessante. E aí para você voltar, aperta 2 vezes Start, função. Tá? E aí, bom, Nintendinho vocês já viram que tá muito bom. Super Nintendo, então, quero ver. Então, ó, Super Nintendo também, ó, tá rodando perfeitamente, sem bugs, um jogo mega difícil e muito bem feito, tá rodando super bem.
Aí, então vocês já podem imaginar que Mega Drive, Master System, Game Boy, que é um grande atrativo, uma biblioteca enorme de Game Boy, tanto Advance, Color, vai estar tudo aqui pronto para você. Aí então, os de arcade, você às vezes vai ter que dar uma configuradinha, tá? Tive que configurar ali a emulação, porque dependendo do núcleo que ele tiver configurado, ele vai rodar com engasgo. Mas vocês podem ver que... Vamos ver... perfeitamente bem, mas eu vou mostrar um negócio para vocês. Dependendo de onde vocês forem, ou de como chegar, às vezes a configuração não vai estar muito boa. Vou mostrar aqui para vocês. Se a configuração não estiver muito boa, você consegue, por exemplo, enquanto você estiver no sistema do aparelho, vocês podem apertar aqui o botão Start, Emulator Settings, e aí vocês vão no sistema que vocês querem, por exemplo aqui, e aí vocês conseguem geralmente mexer no Core. Né? Então vocês podem ver, por exemplo, aqui que ó, o Arcade eu já mexi, eu coloquei o RetroArch, MAME 2003, Performance, porque alguns jogos, tipo Hook, por exemplo, não estavam rodando bem, mas deu para ajustar e está muito bom. Um ponto negativo é que o Jaguar, se você tenta fazer isso, por exemplo, tá certo que não sei quem é que vai querer jogar Jaguar, mas enfim, se você vem aqui, ele não vai ter muita opção. Ele só vai ter aqui no Governor e até o momento eu não consegui descobrir uma opção que desse para rodar decentemente. Ele não vai rodar bem, eu só tenho um jogo aqui que é o Rayman, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não roda bem. Rayman em geral é um jogo que em outras plataformas já é meio difícil de emular, mas o Jaguar hoje em dia, em menos de 5 minutos você já consegue rodar o console muito bem nos computadores modernos, assim, sem a menor dificuldade. Nem 5 minutos você já está com ele rodando perfeitamente. Mas aqui, nesse sistema, ó, quer ver? Ó, tá engasgando, tá impossível, ó. Realmente trepidando total. Então esqueça. O Jaguar está fora de cogitação. Mas não se assustem. O 164 também eu não recomendo por enquanto, viu gente? Eu já dei umas configuradas, mas não está muito boa a emulação. Porém, do Super Nintendo, Mega Drive, Master System, nossa, já tem muita coisa, arcade, tem muita coisa rodando super bem. Eu vou até pegar aqui, por exemplo, do arcade, para vocês terem uma ideia, o Street Fighter 3 de arcade está rodando bem aqui. Um console que custou, que você consegue achar por menos de R$200. Rodando bem de verdade. Vou aqui até mostrar aqui. Olha só, animações indo super bem, super fluido, ó, a versão de fliperama do Street Fighter 3, tá muito bem, super fluido. Então, e aí novamente, para você pausar, é só você fazer o esquema aqui de pausar a emulação. E é isso. E aí, eu vou mostrar mais algumas coisinhas antes da gente chegar ao veredito. Volta. Tem dois sistemas aqui que são atrativos para muitas pessoas, mas antes de chegar neles, vamos ao PlayStation 1. Eu sei que para muita gente vai fazer diferença. Eu vou dizer o seguinte, o que mais vai fazer diferença é por onde vocês pegam as ROMs, porque compatibilidade com o sistema é quase 100%. Eu já vou adiantar que, se vocês forem pegar a ROM no formato CUE, BIM, não vai rodar. O que ele aceita são as ROMs naquele formato do PSP. E vocês acham vários sites ali com as ROMs desse jeito. Né? Então, tranquilo.
PlayStation 1 tá muito bem. Perfeitamente. A tela tem uma resolução legal, né? A resolução já 4x3. Muito bom. E aí, vamos um degrau acima do Play 1. Já que o 64 não vai, tem uma outra surpresa. O Dreamcast, no geral, depende do jogo que você for rodar. Então já vou adiantar que, por exemplo, Skies of Arcadia bugou total o console. Não dá certo. Dead or Alive 2, esqueça. Mas, se você quiser, por exemplo, Soul Calibur, que é o que eu mais gosto do Dreamcast, né? Eu jogo esse jogo para um caramba, tanto aqui quanto no computador. Queria ter o disco original dele, ainda não rolou, né? Mas, no geral, ele não roda mal aqui não, viu? Não roda excepcionalmente bem, né? No sentido de desempenho, mas para um console que você pagou tão barato, para jogar portátil, tá muito bom, viu? Entendeu? Você vê que eu já desbloqueei várias personagens que eu fiquei jogando esse jogo. Adoro Soul Calibur. Então, você vê que o jogo está rodando bem. Na medida do possível, dá para jogar sim. E aí, importante, outro sistema aí que é atrativo para pessoas, o DS. O DS roda bem, a maioria dos jogos vão rodar bem, porém, sendo bem sincero, eu não me acostumo a rodar Dreamcast sem você ter a tela touch. Eu tenho meu Dreamcast, o meu DS, eu tenho o meu DS de fato e eu prefiro rodar ele na tela touch. Tem várias formas aqui de você configurar, né? O analógico direito acaba servindo como a tela touch. Você consegue fazer uma configuração aqui pela emulação. Você consegue mexer aqui para ver qual tela que você quer, se você quer deixar as duas e tal. Tem várias opções, ele roda até que bem sim, mas eu não consigo me acostumar. Então, DS, no geral, vai satisfazer o pessoal que quiser. E aí, para você voltar, para você mexer nele, você tem que apertar aqui, ó, o emulador com o analógico esquerdo. Você aperta ele e aí você sai da emulação. Tá? Tanto o DS quanto o PSP eles têm emulação separada. Tá? E aí entra então o PSP, que foi uma das principais razões pelas quais eu quis esse console. Por quê? Porque eu estava jogando Crisis Core Final Fantasy pelo PC emulado, o original, e não me pareceu correto jogar um jogo portátil via PC. E a grande surpresa é que muitos jogos de PSP rodam muito bem aqui. Muito bem mesmo. Tá? Então o Crisis Core, por exemplo, coloquei aqui, ele teve um desempenho bom. Os jogos do Dragon Ball Budokai rodam muito bem também. Me divirto bastante com eles. Então aqui, ó, Crisis Core tá bonitinho rodando. Claro, tem jogos mais moderninhos e mais pesados que não vão rodar. O Tekken 6 não vai rodar. Você pega o GTA, ele roda razoavelmente, mas não é um desempenho dos melhores. Então, vou pegar aqui, por exemplo, também o Dragon Ball Shin Budokai, né, que eu sei que muita gente gosta desses jogos do Dragon Ball. Aqui, por exemplo, ó, Shin Budokai, ó, super fluido, tá indo muito bem. Então, por que esse console está indo tão bem de vendas, né? Por que ele ficou tão popular? Porque ele oferece muita coisa num valor muito razoável. Há um tempo atrás, né, para você ter um arcade Raspberry era R$400, agora você tem o mesmo arcade aqui num aparelho desse. Então, assim, para você
brincar com os jogos que você gosta, você agora tem opções muito mais baratas. E aí, uma coisa que eu recomendo muito para vocês é, se você quer parar de jogar, aperta Start, vem Quit, confirma, Shutdown. Sempre desligue dessa maneira, não desligue no DDoS, tá? Porque aí o sistema, ó, ele vai ter menos possibilidade de acabar corrompendo, tá? Então é isso, o R36S não é a opção mais robusta, existem outros consoles portáteis que rodam jogos melhor ainda, porém o custo-benefício dele é excelente, eu recomendo fortemente para vocês, viu gente? Então é isso, gente, eu preciso evitar ficar falando muito, gente, porque isso é repetição. Então é isso, eu pretendo voltar a postar vídeos com mais frequência para vocês, tenho projetos pela frente e recomendo fortemente aqui a compra desse querido. Vou colocar o link para vocês caso estejam interessados. Então é isso, inscrevam-se, curtam, mandem comentários, quiserem dar sugestões ali de vídeos. Eu pretendo fazer um vídeo sobre Saturn versus Dreamcast, recebi essa sugestão, então eu pretendo fazer logo menos, tá bom gente? Então é isso, até mais e tchau!